todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso painel, certo? O nosso painel do terceiro dia da Semana do Meio Ambiente, que vem discutir a sustentabilidade na prática universitária, o caso do UniRN Sustentável, né? Então, eu sou Mariana, professor Fábio, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês sobre a prática institucional, e a gente vai colocar aqui a apresentação para poder nos orientar, né? Enfim, facilitar a compreensão de todos. Pronto, tá aparecendo para vocês. Então, pessoal, novamente, né, sejam bem-vindos, boa tarde. Meu nome é Mariana, estou coordenadora do Núcleo UniRN Sustentável, e professor Fábio, coordenador do curso de Engenharia Civil do UniRN. A gente vai estar trazendo um pouquinho sobre as práticas de sustentabilidade na nossa instituição. Então, a gente nomeou esse momento, né, e esse conteúdo que a gente vem trazer para vocês, uma sustentabilidade na prática universitária, o caso do nosso núcleo, UniRN Sustentável, e para isso eu gostaria de contextualizar, né, que o UniRN, nosso campus, ele ocupa uma área de 180 mil metros quadrados, e a gente é abraçado pela Mata Atlântica, né, nós estamos dentro do segundo maior parque florestal urbano do Brasil, que é o nosso Parque das Dunas. Então, a gente tem esse privilégio de estar abraçado por essa Mata Atlântica, né, e não é por isso que a gente, de fato, tem que preservar esse bioma que nos cerca, né. Então, isso nos inspira para a gente estar podendo desenvolver as práticas de sustentabilidade na nossa instituição, e acho que esse contextualizar dessa forma, para a gente iniciar, acho que é imprescindível, né? A gente mostrar onde a gente está localizado e o que nos move a estar desenvolvendo essas práticas sustentáveis e preservando todo o verde que nos cerca. Então, gostaria de iniciar trazendo algumas informações, né, e alguns números a vocês. A nossa instituição, ela há 3 anos, ela participa de um ranking internacional chamado Green Metric. E esse ranking, ele é auditado por uma universidade lá na Indonésia, a Universidade da Indonésia, e lá participam instituições de ensino superior, universidades que desenvolvem práticas sustentáveis, né? Essas instituições no mundo todo, a gente teve o último ranking, 149 instituições de ensino do mundo levam para o ranking, então eles apresentam quais as suas práticas de sustentabilidade, e ela é auditada, a gente então passa por toda uma comprovação, por toda uma auditoria, para mostrar em que nível mundial e no Brasil a instituição da gente, todas as instituições que se propõem a participar desse ranking, ela se encontra, né? Então, a nossa instituição, como resultado do nosso último ranking, que foi em 2019, né, o Centro Universitário do Rio Grande do Norte, né, o UniRN, ele está classificado como a quinta universidade, a quinta instituição de ensino superior mais bem colocada, que mais desenvolve práticas de sustentabilidade, né? Então, a gente tem aí várias instituições no Brasil que submeteram esse ranking, e a nossa instituição, ela está em quinto lugar. Nós somos o primeiro centro universitário no Brasil e a primeira instituição de ensino superior Norte e Nordeste, de acordo com esse ranking internacional, né? E aí a gente também está na pontuação de 149 instituições de ensino no mundo, né? Então, a gente subiu 4 posições de 2018 para 2019 com o advento das nossas práticas de sustentabilidade. Aqui eu trago para vocês só algumas informações, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, no último ranking do Green Metric, nós tivemos 28 instituições brasileiras que submeteram as suas práticas de sustentabilidade para ser auditada pelo ranking do Green Metric. Então, para vocês terem uma ideia, dessas 28, a nossa instituição está em quinto lugar, e a gente só está abaixo realmente de instituições extremamente tradicionais, muito grandes e que têm um capital muito significativo, um público de universitários, né, realmente muito significativo, como é a USP, que é a primeira no Brasil, a Universidade de Lavras, a Universidade Positivo, que é no Paraná, uma instituição privada enorme, né, não sei se vocês recordam dos computadores positivos, então ela é dona também de toda essa tecnologia, é uma instituição enorme, e a Unicamp, que está em quarto, né, então a gente tem a felicidade de estar na quinta colocação, né,
E aí a gente quer trazer para vocês um pouquinho de que práticas a instituição UniRN ele vem desenvolvendo para ter esse reconhecimento nacional e internacional. A gente faz parte de uma rede de universidades que desenvolvem sustentabilidade. Né? Essa foto ela registra um encontro em que a gente foi até a USP, né? Então um momento de troca entre pessoas que desenvolvem práticas sustentáveis, seus representantes de setores e de núcleos de universidades do Brasil inteiro que se propuseram se reunir e estar nesse momento de troca, né? Quais as dificuldades, o que é que vem desenvolvendo, como é que a gente pode aprender com outras instituições. Então, a gente faz parte dessa rede nacional. E, como eu já tinha introduzido, né, mas novamente irei trazer para vocês quem faz um NRN sustentável, né? Quem é que está à frente de desenvolver esses projetos. Então, a instituição, ela tem um núcleo responsável pelas práticas de sustentabilidade, que a gente nomeia UNRN Sustentável, certo? E aí a gente tem, né, um setor que, enfim, ele funciona manhã e noite lá na instituição, quando é fisicamente, e ele é composto por vários professores e vários colaboradores da instituição que dão realmente, trazem o know-how, trazem as suas expertises para poder estar a gente desenvolvendo esses projetos sustentáveis na instituição, né? Então, temos aqui eu, né, Maura, que está junto ao reitor, né? Então, o professor Fábio, professor Werner, professor João Batista, dos cursos de engenharia, dos cursos de direito, né? Professor Fábio, que tão bem maestra todos os projetos da área de engenharia, que são de cunho sustentável e demais projetos da área de engenharia da nossa instituição. Então, a gente tem um corpo, a gente tem uma equipe, né? Temos integrantes, de fato, pensando junto e inclusive junto com o nosso reitor, né, que é um entusiasta da área, né, acho que a instituição ela é o reflexo do reitor, né, então ele é extremamente entusiasta com as questões sustentáveis, com a preservação ambiental, e a gente está aí para dar esse auxílio no desenvolvimento dessas atividades no UNRN. Então, a gente tentou dividir esse momento trazer um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo em algumas áreas, em algumas frentes de atuação. Né? A gente tem nossos programas, a gente tem nossas campanhas, temos eventos, palestras educativas e ações sociais, e aí a gente vai trazer um pouquinho de cada área dessa aqui para vocês. O professor Fábio vai agora dar início falando sobre os projetos da área de engenharia, e aí a gente vai dando a sequência nas outras atividades. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer aí os elogios, professora Mariana, pelas ações que a gente vem desenvolvendo aí no UniRN. Essas ações começaram no ano de 2014, certo? No curso de Engenharia Civil, primeiro ano de curso, e dentro de projetos de extensão do curso e também dentro das atividades do UniRN Sustentável. O que vocês estão vendo aí nessa imagem aí é a questão, um dos primeiros projetos de extensão que a gente fez, com participação de alunos, como eu disse, foi dentro do UniRN Sustentável e dentro das disciplinas, dos projetos de extensão das disciplinas. Foi o aproveitamento da água de chuva e de ar-condicionado. Começou nos laboratórios de engenharia civil, vocês estão vendo aí as calhas, onde tem a captação de água, e junto com as de ar-condicionado, aproveitamento da água dos ar-condicionados, levando para os reservatórios enterrados de 5.000 litros. Então, essa água foram para irrigação da parte frontal do campus, começou no laboratório de engenharia civil, como eu disse, depois se estendeu para a parte da biblioteca, depois da biblioteca nós fomos para o bloco do Henrique Castiano, essa parte que vocês estão vendo em cima é a parte atrás do laboratório de engenharia civil, que também foi feita, e terminamos agora com o bloco Saturno, que é um bloco de aulas de engenharia civil e arquitetura. Então, toda essa água aproveitada para irrigação, como eu disse, toda primeiro na parte frontal aí da instituição, da reitoria, da biblioteca, e depois para os outros blocos. Esse outro reservatório que vocês estão vendo já é no laboratório de química, que os alunos de engenharia têm aula, isso aí dentro é um projeto de um aluno de engenharia civil, onde foi aproveitado também a água do laboratório, que era jogada fora do laboratório de química, um reservatório,
para também a irrigação da parte do laboratório de química. Essa outra que vocês estão vendo aqui dos 2 banheiros, nós fizemos depois, aproveitamos essa água de chuva e de ar-condicionado para fazer o reuso dessa água para esses banheiros. Esses 2 banheiros, masculino e feminino, já são na área do FIES, no lado esquerdo aí do laboratório de engenharia civil também. Então, essa água de chuva e de ar-condicionado foi aproveitada para o reservatório para irrigação e depois foram instalados o reservatório superior com a bomba para fazer o reuso aqui para os banheiros, para as pias e os vasos sanitários. Então, foram esses projetos de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado. Isso aí resultou também em um TCC do aluno da primeira turma de engenharia civil, aluno Antônio Guerra, que fez o TCC justamente essa parte de aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado. Então, foi o primeiro projeto de extensão que foi feito, né, dentro do curso de engenharia civil. Posso passar? Então, Você quer falar alguma coisa? Pode passar. A partir daí, na parte do Henrique Cartesiano, onde foi feito o aproveitamento de água de chuva e de ar-condicionado também, nós levamos as tubulações enterradas para a parte da compostagem. Com essa tubulação, nós fizemos também, foi outro projeto de extensão dentro da disciplina de tecnologia e meio ambiente, onde fizemos a irrigação da horta orgânica, que também resultou também em artigos publicados, né, nos congressos do CONIC e congressos também na UFRN relacionados ao meio ambiente. Então nós fizemos a irrigação da horta, essa horta eu vou falar mais à frente, que foi a questão da compostagem, já tinha o projeto da compostagem, e foi feita uma irrigação automatizada, né, justamente para não tirar aí fazer uma produção melhor dessa água para composteiras e também para evitar aí aquele uso manual da água, né, que aí não abrange toda a região da compostagem, né, e é um processo mais demorado. E em relação também às temperaturas, né, aplicadas, né, você deve aplicar essa irrigação da água em temperaturas menores, na parte da noite ou mais cedo, né. Então eles ficam automatizados para ter uma redução do consumo de água com isso também, e também a temperatura, né, ajuda para essa irrigação aí, para a qualidade aí da composteira. Então vocês passaram lá no Uni, está lá também essa parte da irrigação, essa casinha lá. Aí foi o segundo projeto. Depois nós fomos para a parte de protótipo de energia solar e eólica, também de lado do laboratório de engenharia civil. Vocês estão vendo aí as placas solares, e estão vendo a turbina eólica, né? Então nós fizemos para gerar energia para os laboratórios de engenharia civil, a turbina eólica e as placas solares, interligadas justamente para a iluminação dos laboratórios de engenharia civil. Certo? Então são protótipos aqui que estão em funcionamento para gerando energia para o laboratório de engenharia civil. A intenção agora está sendo feita a análise para a ampliação dessas placas solares em todo o UniRN, instalando-se no ginásio lá do EDHC, do Henrique Cassiano, porque fica perto aí da subestação. E também tem uma área muito grande aí para se colocar os painéis solares. Então a gente localizava esses painéis solares no ginásio e distribuía para todo o UniRN. Então está sendo analisado isso aqui, e também como no Mercado Livre, né, a venda aí de energia também. Então estamos com as duas opções, estamos analisando os orçamentos dos projetos das empresas para a instalação ou das placas solares ou da venda de energia. Aqui foi na inauguração, né, com o reitor, como a professora Mariana disse, sempre apoiando, né, vocês estão vendo sempre a presença dele aí nos projetos, né, como a professora Mariana disse, né, precisa do incentivo para realizar as ações. Se tivesse um incentivo, nada disso seria realizado. Vou passar. Aqui já foi os alunos de engenharia civil, a execução dos protótipos. Aqui vocês estão vendo lá os protótipos de energia eólica, vários tipos de energia vinda da água, né, moinho, eólica,
através do vento, gerando energias. Os alunos aqui foi dentro da disciplina de geração de energias renováveis. No curso de Engenharia Civil, a gente tem uma disciplina obrigatória de geração de energias renováveis, né? A única instituição, né, do Estado de curso de Engenharia Civil que tem essa disciplina obrigatória. Então, foi incluído isso aí na matriz curricular dos alunos, justamente para eles saírem com esse diferencial, para principalmente projetar os painéis solares, fazer o dimensionamento em residências e a aplicação nos estudos. Então, uma das atividades na disciplina foi a execução de protótipos que gerassem energias renováveis, que é o que vocês estão vendo aí passar. Aqui já é a parte de estação de tratamento de efluentes compacta. Aqui é a área da piscina. Nós fizemos dos banheiros da piscina, interrogação, instalação da estação de tratamento de efluentes compacta. Ela já vem pronta, só faz a instalação das tubulações, né? Com isso aí, nós pegamos o efluente dos banheiros e faz esse tratamento. A parte do lodo, nós reaproveitamos, já fazemos uma conexão lá com a composteira, com a compostagem lá do bosque, e também fazemos indo aí para fazendo o tratamento desse efluente aí dos banheiros. Então, pode passar aí. Aqui a Casa Ecológica, também foi outro projeto de extensão que nós construímos. Aproveitamos vários materiais da escola doméstica, escola centenária. Então, as portas, né, portas e janelas, essas que vocês estão vendo aqui, nós aproveitamos da escola doméstica. Aqui a parte da janela dos bambus também nós aproveitamos. Esses bancos aqui de concreto também nós aproveitamos também lá da escola doméstica, tem mais de 100 anos. As paredes nós aplicamos aqui, vocês estão vendo, não tem a questão de reboco, nem de né, só o chapisco, nem tem bolso, nem tem reboco, nós aplicamos aqui só o chapisco, aplicando aqui uma tinta ecológica à base de água, essa tinta verde que vocês estão vendo aqui, tanto na parte interna como na parte externa. Aproveitamos a parte de madeira também. A questão das telhas, nós fizemos umas telhas ecológicas com aplicação. Aqui do lado vocês estão vendo também o aproveitamento da água para o reservatório aqui, esse reservatório aqui azul, do telhado, a água do telhado. A parte interior da parte, nós aproveitamos também a janela, uma porta de vidro, para transformar em janela de vidro, que é a porta principal aí da casa, deve ter na outra imagem. A parte de concreto, nós aproveitamos a areia reciclada e brita reciclada para a confecção do contrapiso, né, da casa, e também a questão de argamassa. Nós aplicamos também a areia reciclada, né, que é só cimento, areia e água. Vou passar para a próxima. Aqui vocês estão vendo ali as composteiras. Aqui na parte interna da casa foram aplicados diversos materiais aí também, tanto de reciclagem. Aqui vocês estão vendo a mesa, aqui nós reaproveitamos essa mesa aqui de baixo, de madeira, né? Todas essas estruturas de madeira foram feitas também, isso aqui dentro das disciplinas também, de engenharia civil, e com as alunas que fizeram toda essa ambientação e esses móveis aqui, a aluna Isabela e Fabiana, certo? Alunos do curso de engenharia civil, que fizeram a ambientação aqui. Aqui no quadro, aqui vocês estão vendo as caixas de ovos aqui. Teve uma preocupação também com a parte acústica. Aqui dentro vocês estão vendo ali de lado, ali, acima do banco, é justamente aquela porta de vidro, que é a parte frontal, que foi transformada em janela, né? Os bancos, as cadeiras, tudo isso foram reaproveitados, né, da instituição, dessa casa ecológica. Tanto a parte interna, como eu falei, como a parte externa. Essas madeiras aqui, esses pilares que vocês estão vendo aqui de sustentação no meio da casa, também foram reaproveitados. Passar. E foram feitos ao redor também composteiras, né? A gente vai falar depois das composteiras, e foram aplicadas composteiras também pela parte externa. E as cadeiras frontais aí. São justamente essas cadeiras que vocês estão vendo aqui na frente, e as composteiras
composteiras nas paredes aqui da edificação. As cores da casa foram escolhidas amarelo e verde, escolha do reitor, né? E agora nós tivemos o recorde, né? Obtemos o recorde brasileiro. É a única instituição de ensino superior do Brasil a construir uma casa ecológica sustentável. Então, isso foi semana passada, né? Nós estamos trazendo aí uma novidade aí, né, para vocês. Então, mais recorde aí para o UNE. Então, está no livro dos recordes do Brasil, com a única instituição de ensino superior do Brasil a construir uma casa ecológica sustentável, né? Então, o UNE, a partir de agora, está no livro dos recordes brasileiros, em virtude dessa casa aí. Primeira mão, né, professor? Primeira mão. Então, engenharia com sustentabilidade, né, que inspira e bate recordes, né? Então, estamos já no livro dos recordes aí, na área de engenharia civil. Vai passar. Aqui a questão da horta orgânica, que foram feitas as hortas, né, dentro da disciplina de tecnologia e meio ambiente, do professor Werner, e aqui já a colheita, né, na parte superior, foi feito todo o processo da compostagem, aqui no Bambuzal, foi destinado a uma área, cercado a uma área, onde eram feitas essas compostagens maiores e também as composteiras pequenas dentro dos alunos, que eu vou mostrar posteriormente aí. Então, se fazia todo o processo, desde pegava a folhagem, né, que antes tinha um gasto muito grande no UNE através das caçambas, né, dos desquintulhos. Toda essa folhagem passou a ser aproveitada nas composteiras, depois foi produzido o adubo, né, o adubo orgânico. Com isso, depois feita a plantação e as sementes e todo esse material aí, esses alimentos, são destinados lá para a Mãe Luísa, né, para a escola da Mãe Luísa e para consumo também da escola doméstica do Henrique Cassiano, dos alunos do integral, né, das crianças do integral. Passar. Então, aqui... Pode continuar aí, professor, depois eu volto. Tranquilo, professor. Obrigada. Então, dando seguimento ao que o Fábio estava falando, né? A gente tem uma horta, que a gente produz hortaliças orgânicas, enfim, produtos orgânicos. E aí, por mais que seja pequena a nossa produção, ela consegue gerar, né, muitos impactos positivos. Então, como o professor falou, a gente doa parte dessas hortaliças para as crianças que ficam em período integral, na escola doméstica Henrique Castriciano, e também a gente doa para os funcionários, né? A gente tem aqui alguns registros, a gente fazendo essa entrega, e também para uma instituição de longa permanência, em Mãe Luísa, desculpa, né? A gente tem aqui alguns alunos da nossa instituição fazendo essa doação, e também para escolas lá em Mãe Luísa, ok? Tá todo mundo conseguindo me ouvir tranquilamente? Tá ok, Sim. né? Pronto, obrigada. A gente, dando sequência, né, a gente tem a nossa horta, mas a gente também apoia projetos, né, com agricultores familiares. Então, a nossa instituição fez uma parceria com um projeto chamado Amigo Verde Gramorezinho, que dá apoio a agricultores familiares que produzem hortaliças e produtos orgânicos. Então, toda sexta-feira, né, antes da pandemia e quando todas as nossas atividades voltarem normalmente, a gente tem das 7 às 11 uma feirinha de orgânicos na nossa instituição. Então, é uma feirinha aberta ao público, para a nossa comunidade acadêmica. Quem desejar essa interação com o agricultor, com um alimento sem veneno, a gente sempre faz esse chamamento para toda a comunidade para estar visitando nossa instituição. Então, aqui é seu Jarian, Dona Maria, e é bem próxima essa nossa relação com eles, porque eles estão nos trazendo benefícios e a gente, de alguma forma, está também beneficiando eles, né? E aí, nossos docentes, nossa vice-reitora, então, a nossa instituição toda apoia essas iniciativas. Como o professor Fábio tinha introduzido, né, então, trazendo para vocês um outro projeto da gente, nós temos também a compostagem, né? O processo de compostagem na nossa instituição. Nada mais é do que transformar a matéria-prima em adubo,
né, resumindo, né, esse processo. E aí a gente tem a nossa horta, né, que inicialmente, antes dela realmente ser fértil, a gente fez nos seus espaços a compostagem com a matéria orgânica advinda da poda de todo o nosso jardim. Então, a partir dessas leiras de matéria orgânica seca, né? Então ela passou pelo todo o processo de compostagem para gerar o adubo. E aí a As partir desses minhocas. exatamente, professor. E aí a partir desse adubo a gente fez a nossa horta. Então a gente tem toda a nossa horta alimentada com composto advindo da nossa compostagem e temos também outras leiras que a gente realiza a compostagem e desse adubo como produto final, a gente utiliza para toda a parte de jardinagem e manutenção do nosso campus. Né? Professor Fábio, puder falar um pouquinho sobre essa iniciativa também de engenharia? Bom, aqui foi dentro também da disciplina de tecnologia e meio ambiente. Vocês estão vendo aqui os alunos com as composteiras. Eu disse que tem as composteiras maiores, essa que a professora Mariana falou, e tem as composteiras menores que vocês estão vendo aqui. Então, como atividade da disciplina, foram os alunos fazerem composteiras pequenas justamente para aplicar em residências, né, e em apartamentos, certo? Então, eles escolheram vários materiais, vocês estão vendo aqui as manteiga, né, com as torneiras para justamente fazer a compostagem em espaços menores. Então, foi dentro da disciplina de tecnologia e meio ambiente, os alunos fizeram esses protótipos aqui das composteiras menores para aplicação. E a proposta, né, professor, só para complementar, é ser algo com o menor custo possível, né? Exatamente. Então, Utilização de realmente, materiais de baixo custo nessas exatamente, compostagens. fantástico. E aí, trazendo para essa outra foto aqui, foi um registro de uma oficina de compostagem que a gente teve com o Berg, do Minhocário do Berg. Então, é um rapaz que desenvolve também composteiras, ele vende, e durante um dos eventos da nossa instituição, ele esteve presente e nos ofertou uma oficina, né, trazendo um pouquinho mais sobre o benefício da compostagem, sobre as ferramentas e as metodologias possíveis para utilizar esse conceito dentro da nossa residência e do nosso dia a dia. Então, dando seguimento, professor Fábio, falar um pouquinho sobre as nossas iniciativas relacionadas à eficiência energética. Bom, em relação às lâmpadas LED, né, está um processo aí de implantação. Estamos aí em torno de 50% de substituição das lâmpadas na instituição por lâmpadas LED. Isso aí já gera aí uma redução do consumo elétrico aí em torno de 50% do UNRN. Paralelo a isso, aquilo que eu falei é a instalação das placas solares lá no ginásio também para complementação essa parte da eficiência energética e também a questão do mercado livre da energia. Então são três ações que nós estamos aplicando aí. Certo? Aplicamos já o protótipo lá de placas solares e da turbina eólica, já 50% em torno das LEDs, e aí estamos para a definição ou do mercado livre ou da parte de aplicação das placas solares lá no ginásio, lá como eu falei, para distribuição, geração de energia solar aí para todo o campus. Isso, e além disso, a gente também utiliza de algumas tecnologias para redução do consumo, né? Nessa foto, a gente mostra o exemplo de alguns sensores de presença que a gente tem instalado em banheiros, em espaços de menor circulação, né? E os banheiros que têm bastante circulação. Então, a gente introduz alguns sensores, também alguns corredores da nossa instituição, buscando reduzir, né, e tornar esse consumo mais eficiente. E também temos muitos materiais gráficos de sensibilização espalhados no espaço do nosso campus, né, que é um dos exemplos de um encarte que a gente utiliza como educação ambiental e sensibilização ao longo de todo o nosso campus. São ações, só voltando aí, são ações pequenas, né? Mas que traduzem aí numa economia muito grande, né?
fechar as torneiras, né? Isso aí tem um desperdício grande aí, uma economia. Desligar as lâmpadas de sala, principalmente salas de aula, quando estiver usando, e usar ar-condicionado, né? Tudo isso aí junto com LED já dá são ações simples, mas que produzem um efeito grande, né? Que muitas vezes se passa despercebido essas ações aí. Mas dá um resultado muito grande de energia, tanto na instituição de ensino, né, como mesmo em residências e apartamentos. Isso, professor, perfeito. São ajustes simples que a gente pode fazer em casa, né? A gente leva para a instituição, em qualquer outro espaço. É possível a gente implementar essas práticas e ter uma redução de consumo e uma redução no bolso também, né? A gente tem uma economia atrelada a isso. Exatamente. Temos também diversas iniciativas pautadas a questão da gestão de resíduos sólidos, certo? Então, a instituição, ela desenvolve a coleta seletiva, a gente tem parceria com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis da nossa cidade, que é a Cocamar. Então, toda segunda-feira, eles vêm até a nossa instituição fazer a coleta dos recicláveis. A gente também firmou uma parceria com a prefeitura, então, vários dos nossos lixeiros são decorrentes da reutilização de pneus, né? A gente vê espalhado na cidade, a gente também tem algumas dessas lixeiras no nosso campus. E a gente também tem, né, para dar seguimento a esse processo de sensibilização, vários encartes, materiais gráficos, para tentar trazer um pouco de educação e de sistematização de conceitos para nossos alunos, nossos funcionários e toda a nossa comunidade. E aí, dando seguimento à área da gestão de resíduos, a nossa instituição ela também oferece vários ecopontos, né? No UniRN, a gente pode encontrar ecopontos de resíduo eletroeletrônico, de pilha e bateria. A gente tem uma parceria já de longa data com a Natal Reciclagem, que é uma empresa licenciada, séria, que trabalha com a coleta de resíduos eletroeletrônicos, papel e tantos outros resíduos que seguem para reciclagem. Então, como vocês podem ver aqui nesse encarte, o UniRN é uma das instituições parceiras da empresa e é um dos ecopontos, né, oficiais da Natal Reciclagem na nossa cidade. Então, a gente recebe resíduo também da comunidade externa que desejem descartar de forma correta os seus resíduos eletroeletrônicos. Tivemos outras campanhas, né? Essa foi uma campanha também durante um congresso da nossa instituição, em que a gente a gente utilizou os banners desse congresso, que muitas vezes ficavam guardados ou não tinham uma outra destinação mais nobre, ou ia para o lixo. Então, a gente ressignificou ele, transformou eles em eco bags, em bolsinhas. Então, a gente utilizou trabalhos de artesãos para fazer esse processo de reuso, né, de um banner e ressignificou e deu uma outra vida a ele para fazer eco bags e serem doados também para a nossa comunidade. Temos e desenvolvemos tantas outras campanhas, né? A Ecoativa também é uma empresa licenciada e foi parceira da gente durante um evento na nossa instituição, e tivemos também o Ecoponto, né, de recolhimento de lâmpadas fluorescentes, e essas lâmpadas que eram recolhidas iam para reciclagem, iam ser descontaminadas, ia ter uma destinação correta, né, não ia para o lixo comum. E temos também permanentemente um ecoponto de papel, também que segue para reciclagem, né? Nossa instituição, uma instituição de ensino, ela tem muito papel, seja livro, enfim, cadernos, apostilas, por mais que hoje a gente esteja mais no digital, mas esse tipo de material ele é muito produzido, né? Então a gente tem ecopontos permanentes de papel, também uma parceria com empresas de reciclagem. Em janeiro, a gente fez uma campanha bem significativa na nossa instituição, então, a transição de 2019 para 2020, e conseguimos reunir, juntar mais de 0,5 tonelada de resíduos de papel, né? Então, junto com o nosso parceiro, encaminhamos esses resíduos para a reciclagem, né, uma destinação correta,
Então, a gente conseguiu desfazer um passivo ambiental e trazer benefícios para uma empresa e encaminhar para a reciclagem. Então, a gente tem também campanhas para conscientizar os nossos funcionários e colaboradores, para reduzir o consumo de papel, quando for utilizar, imprimir frente e verso, utilizar na modalidade de rascunho, utilizar ecofontes também para reduzir o consumo de tinta. Enfim, a gente tem várias estratégias de sensibilização no tocante ao consumo do papel. Dando sequência à questão dos resíduos, a nossa instituição ela também tem estabelecido uma campanha chamada Campanha Canex, e ela tem como objetivo, ela teve, né, e ela é permanente, ela teve como objetivo erradicar e eliminar o consumo de copo descartável no UNRN. Então, foi um momento bem decisivo e bem desafiador fazer essa transição do copinho descartável, do beber água e descartar, para a gente passar a nossa comunidade ter um cenário em que vocês possam ter uma caneca, né, pessoal, que ela possa ser utilizada de forma infinita, de certa forma, cada um ter seu squeeze, cada um ter sua canequinha, então a gente reduzir significativamente o plástico na nossa dinâmica institucional. Então a gente tem algumas peças aqui de conscientização que a gente utilizou nessa campanha, né, alguns registros dos nossos alunos aderindo à nossa campanha. Aqui embaixo foi um parceiro nosso, então a gente teve convidados de um CMEI e a gente canecou todos. Então a ideia é que essa campanha ela seja permanente na nossa instituição. A gente iniciou pela graduação, pelos funcionários e depois partimos para a pós-graduação. Então, diariamente é um desafio, né? A gente está instituindo campanhas que visem a sustentabilidade, mas a nossa instituição, desde maio do ano passado, ela erradicou, né? Ela não disponibiliza canecas, copinhos plásticos, desculpa, na nossa instituição. E aí aqui é um exemplo de uma atividade de educação ambiental, de sensibilização. A gente reuniu por um período copos descartáveis para mostrar para a nossa comunidade qual o impacto que ele gera em tão pouco tempo. Né? Então a gente tentou de fato chocar, né? Mas é uma realidade de como é essa dinâmica no dia a dia lá na instituição. E aí as pessoas começavam a ler todos os informes e as informações educativas e, poxa, caramba, nem imaginava que eu gerava, eu incentivava a produção de tanto plástico no UNRN. E aí as 28 pessoas... mil em um semestre. Exatamente. Então, assim, avalie ao longo da toda a graduação ou de toda a pós-graduação. É bastante, o impacto que a gente gera só de plástico é significativo. E aí isso incentivou, deu subsídio à nossa campanha Canex, e a gente tem realmente um apoio muito significativo dos nossos alunos, dos nossos colaboradores. Então, aqui mais um registro de nossos alunos. A gente faz trabalhos constantes relacionados à campanha do Canex. Ela é comercializada, então a gente desenvolveu realmente esse produto feito de fibra de coco, de plástico livre de BPA, e ela é comercializada nas nossas cantinas. A campanha ela também ela se amplia para os outros espaços da nossa instituição. Então, na academia e escola do UNRN, onde o curso de educação física ele sempre utiliza, né, com muita frequência, tem as aulas, tem as suas práticas. Eles também aderiram à campanha Canex, com utilização de squeeze. Então, a gente faz adaptação de acordo com a dinâmica e a gente dá seguimento à nossa campanha, né? Outra ação que nós temos também é o bicicletário da nossa instituição. Ao longo do nosso campus, a gente tem 3 bicicletários, certo? Dispersos em todo o nosso campus. Né? Então, a gente incentiva a utilização de transportes
livres de CO2, como é a bicicleta. Né? Então, o professor Fábio aqui com os alunos de engenharia, que fizeram protótipos de bicicletários. Aqui, pode Nesses, falar, professor? nesses protótipos, só dizer que nós utilizamos aqui justamente para esses que estão estudando, foram de aço, né, e também de plástico. Nós fizemos dois tipos de protótipos aí para o bicicletário, né, aqui do lado direito é o de aço, e aqui, quando estão do lado da casa, é um protótipo aí de mais acessível e mais barato, é tubulações de PVC, para fazerem a bicicletário. Dentro também de disciplinas também no curso. Do curso de engenharia. Engenharia Civil, Tecnologia e Meio Ambiente. Perfeito. E essas bicicletas aqui também são da nossa instituição, os funcionários que porventura tenham atividades que utilizem muito circulação lá no nosso campus podem estar utilizando. Então, a gente realmente dá o apoio a nossos alunos e aos nossos professores que utilizam a bicicleta como meio de transporte a estarem vindo com suas bicicletas para o nosso campus. Né? Então, aqui a gente tem bicicletas de professores, alunos, enfim, são alguns de fotos e registros que a gente fez. Então, campanhas incentivando. Quem está vendo mais de perto, né, a, a forma do bicicletário, né? Aqui é de aço, né? Onde ficam as bicicletas. Esse aço também foi reaproveitado também. Isso, é sustentabilidade em vários aspectos, né, professor? Total. E aí, para dar seguimento, trago para vocês aqui algumas ações de educação ambiental que a gente desenvolve de forma contínua na nossa instituição. Então, aqui foi um registro que a gente levou vários alunos de vários cursos para um sábado no Parque da Cidade. Temos também comemorações contínuas em relação ao Dia da Árvore, Dia do Pau-Brasil, Dia da Terra, enfim, a Semana do Meio Ambiente. Então, aqui foi um registro também do Dia da Árvore. Então, temos plantios contínuos de espécies nativas da Mata Atlântica. Somos parceiros do Parque das Dunas e do Parque da Cidade. Posso continuar? Posso continuar enquanto... Escutando? Agora ok. Vocês me escutam? Desculpa, travou aqui, eu tive um probleminha técnico. Vocês conseguem ver a apresentação? Tá ok. Pronto, perfeito. Então, só para complementar, desculpa a falha técnica, né, mas dando seguimento, a gente realiza plantios de espécies nativas, né, constantemente na nossa instituição, para que ampliemos a arborização, né, do nosso campus, ele continue verde, né, sempre mais verde. Então, a gente tem, como o professor Fábio bem falou, o apoio aqui do nosso reitor, né, sempre presente, fazendo plantios, coordenadores de cursos, alunos que estavam próximos a se formar também, né, Zezinho aqui, nosso jardineiro querido, sempre presente, representante do DCE, então a gente sempre tem todo o envolvimento da nossa comunidade. Então, aqui outros registros de ação de educação ambiental, esse foi no Dia da Água, que a gente fez um passo-repassa, então os alunos interagiram, a gente fazia perguntas, sempre com o intuito de estar trazendo informações e momentos de educação ambiental. Então, aqui foi outro momento em que a gente recebeu o CEMEI Moema Tinoco,
né, com crianças do ensino infantil. Foi um dia foi super feliz. Então, as crianças, elas puderam conhecer nosso campus, nossos projetos. Foi um momento em que a gente teve interação de vários cursos, curso de nutrição, psicologia, engenharia, nosso núcleo. Então, a gente pôde, vou trazer aqui outros registros, né, eles tiveram contato com a natureza, a gente teve todo um momento de recepção, de sensibilização, de troca, né. Então, aqui nossos alunos de engenharia, psicologia, nutrição, então os alunos do CEMEI, as crianças puderam plantar, conhecer nossa horta, conhecer um pouquinho sobre a importância das frutas. Foi um momento extremamente gratificante, lúdico e rico. A gente também realiza ações externas, né? A gente traz um pouquinho da nossa experiência e do que a gente desenvolve no UNRN também para as empresas. Então, esse foi um registro que a gente realizou lá no Sebrae. A gente foi convidado para participar de um fórum de sustentabilidade, levamos o case do UNRN Sustentável. E a instituição, ela também desenvolve tantos outros eventos como pauta a sustentabilidade, né? Esse aqui é um registro do nosso Congresso de Iniciação Científica, nosso maior congresso, maior evento institucional, que acontece sempre no mês de outubro, e aí em 2018 ele teve como temática sustentabilidade, inovação e empreendedorismo. Fizemos uma feira de negócios, né? Então fizemos a primeira exposição de negócios sustentáveis também, lá no nosso campus. Outros registros, enfim, são vários, mas a gente trouxe aqui somente alguns, de debates de projetos de extensão, que também trazem a temática do meio ambiente e da sustentabilidade como pauta, né, o pessoal aqui do Lentes Urbanas, como temáticas como os impactos das mudanças climáticas, as cidades insustentáveis. Então, esse conceito, esse conteúdo, ele é permeado tanto na sala de aula, como em projetos de extensão, como na prática institucional e como os projetos desenvolvidos pelo núcleo. E aqui, só para pontuar para vocês algumas práticas de sustentabilidade que a gente vem desenvolvendo nos nossos eventos, certo? A instituição, ela tem a preocupação também de quantificar e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa, né, provenientes da realização de eventos. Então, o nosso CONIC, nosso Congresso de Iniciação Científica do ano passado, ele foi evento neutro. Todas as emissões geradas com a realização do evento de abertura, elas foram neutralizadas, apoiando projetos no bioma da Mata Atlântica e da Amazônia, certo? Então, a gente teve certificação, a gente também reutiliza rascunho para fazer bloquinhos, então a gente dá ressignificado a materiais que muitas vezes a gente torna eles obsoletos, então a gente faz bloquinhos para utilizar em eventos, também endossa a nossa campanha Canex nos eventos, né, para a não utilização de copos descartáveis, e também tecnologias como QR Code, né, para também reduzir o consumo de papel em eventos. Em relação também aos eventos, a gente tem a certificação digital, né, também visando a redução do consumo de copo descartável, de papel, desculpa. Então, tudo é digital, né? Vocês, por exemplo, no evento de hoje, da Semana do Meio Ambiente, vão estar recebendo o seu certificado digital no nosso sistema de eventos. Aqui são alguns registros de eventos e parceiros, né? Há um ano atrás, a gente estava realizando o Encontro Lixo Zero Brasil, vinculado à cidade de Natal, né? Então, nós éramos a primeira instituição de ensino aqui em Natal que estava discutindo sobre a temática lixo zero, com os parceiros da Sou Ativismo. Também realizamos no ano passado a Semana Lixo Zero, então foi um outro momento em outubro, que a gente também discutiu, foi já durante uma semana. A nossa instituição, ela recebeu a palestra de abertura, desenvolvemos minicursos em parceria com a CEMURB também. Também como parceiros temos o Dia Mundial da Limpeza, né, por 2 anos, a instituição ela vem desenvolvendo projetos parceiros, né, então incentivando a sua preocupação com o meio ambiente, com a limpeza de praias, com a redução do consumo de plástico. Então a instituição também apoia essas iniciativas. E também temos parceiros de longa data, como o parceiro, né, o Parque da Cidade. Então o UNRN, ele é amigo do parque, a gente tem um reconhecimento a nível municipal, né, por ser amigo do parque,
apoiamos os projetos do Parque da Cidade, a instituição, ela patrocina esses projetos, toda a parte de sinalização do Parque da Cidade, a instituição, ela apoia, ela subsidia, então a gente é muito grato por essa parceria, junto com o Parque da Cidade, e também com o Parque das Dunas, né, o UniRN, ele integra o Conselho Gestor do Parque Estadual das Dunas também, como instituição de ensino, que está muito próximo a esse parque, né, a gente está abraçado ao Parque das Dunas, e aí a gente também dá essa contribuição e é muito grato por essa parceria. E aí, por fim, né, para a gente poder abrir as perguntas, a gente traz esse questionamento para vocês, né, para todos. Diariamente a gente faz esse questionamento de qual a herança que a gente quer deixar para o planeta. Então, a gente está de forma, mesmo que a gente ainda precise melhorar, a gente sempre tem o que melhorar, mas a nossa instituição, ela realmente tem a sustentabilidade como propósito, é um desafio diário, a gente vem avançando, e a gente fica muito feliz em ter toda a nossa comunidade acadêmica interagindo, apoiando, dando sugestões, então realmente abraçando a causa, e esse é um dos nossos diferenciais como instituição, é um dos propósitos que o nosso reitor, ele sempre leva como pauta, e é algo que a gente vem fazendo já há alguns anos, temos reconhecimento, mas também temos muitos desafios pela frente, né, e a gente realmente se sente muito feliz em poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência com vocês. A gente pede... Pode falar, professor? Professora Mariana, só enfatizar aí agora também os projetos que virão, né? Sim, professor, excelente. Tentava, né? Então, é o projeto Estação de Tratamento de Água, né? Que é o que nós estamos planejando, aquela questão da parte de placas solares, instalação de placas solares, e nossa estação de coleta e destinação dos resíduos, né? Então, são os 3 próximos projetos aí que a gente estava querendo implantar aí para o segundo semestre. Perfeito. A gente, claro, se não sair no segundo semestre, né, professor, mas vai sair em breve, quando todas as atividades estiverem retornadas perfeitamente, né? São as próximas ações. Exatamente. E aí, pessoal, fica aqui os nossos contatos, né? A gente pede para que vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais das nossas atividades e acompanhar, possa estar seguindo a gente no Instagram, né? @UniRN Sustentável. E fica aqui o nosso e-mail como registro, caso vocês queiram, enfim, entrar em contato conosco, né? Eu e o professor Fábio, né? A gente agradece a paciência, enfim, vocês estarem aqui conosco, interagindo e tendo interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa instituição, sobre as nossas práticas, e aí a gente fica agora aberto a qualquer questionamento, a qualquer sugestão, enfim, esse é o momento para fazer essa troca. Muito obrigada. Obrigado também a todos que participaram, estamos à disposição aí para responder algum questionamento de vocês. Eu confesso que eu não consegui olhar o chat, então eu realmente... Eu vi só uma em relação à parte solar, então a capacidade, né, da parte solar. Só respondendo aí não tem capacidade, né? Como tem uma área muito grande no ginásio, né? O cálculo do dimensionamento é pelo tamanho das placas solares. Quanto maior o tamanho das placas solares, né, e a quantidade de placas solares, maior a quantidade de energia gerada. Então, para o campus, como a área, aquilo que eu falei, como a área do ginásio lá da DHHC é uma área muito grande, né, dá para implementar e absorver toda a capacidade aí do UniRN, né? E dentro disso aí, normalmente o tempo de retorno aí do lucro aí do investimento para as placas solares é em torno aí no mínimo aí em torno de 5 anos, gira entre 5 e 10 anos para ter o retorno aí da instalação. Perfeito, professor. Agradecendo, inclusive, a participação do professor Aldo, né, do curso de Engenharia, sempre presente também apoiando as iniciativas do UniRN Sustentável, já presente em vários momentos aqui do nosso webinar, discutindo temáticas sobre saneamento, sobre qualidade da água. Então, professor, muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento agora à tarde. A gente agradece a todos os presentes que elogiaram nossos projetos. Realmente, eu não sei
quais de vocês são alunos da nossa instituição, quem é externo, mas a gente está sempre aberto a sugestões, enfim, a dicas, a iniciativas. Tenho uma ideia de fazer esse projeto, porque a gente não pode fazer assim, ou então uma parceria externa. Então, quem é aluno do UNRN, quem deseja também ingressar na nossa instituição, conhecer um pouquinho mais o nosso campus ao vivo, quando as atividades retornarem, a gente fica à disposição para estar recebendo vocês no nosso campus, certo? Professor, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma consideração, a gente Não, está à disposição. só elogios aí, né? Agradecer, como a professora Mariana disse, os elogios, né? E agradecer a participação de todos, né? Estamos à disposição aí. Perguntas não tiveram, né? A gente só Mas os elogios aí para maravilha. as Qualquer coisa, a apresentações. gente tem as redes sociais, então quem porventura desejar entrar em contato conosco posteriormente, pode falar pelo Instagram ou então pelo nosso e-mail, vou colocar aqui no chat. E aí, pessoal, a gente agradece mais uma vez a participação de todos. A gente relembra quem não fez o credenciamento possa estar fazendo, está no chat, o questionário de satisfação. E às 17 horas vamos ter outro painel discutindo sobre cidadania, meio ambiente e felicidade. Tá ok? Amanhã, nosso último dia da Semana do Meio Ambiente. A gente agradece. Muito obrigada, Giovana. Obrigada a todos os presentes. E uma boa tarde a todos. Nos encontramos às 17 horas. Até mais.